O Neandertal, se você trombasse na rua, provavelmente você ia passar reto. É? Provavelmente você ia passar reto. Até o aspecto eles pareciam com a gente. E se você pegar os anteriores, então, não tem por que achar que o heidelbergensis ou o rhodesiensis também você não acharia diferente. A diferença naquela época do Homo sapiens para o Neandertal, a princípio seria a cor, né? Porque o Homo sapiens é preto e o Neandertal é branco. É caucasiano não, branco. Caucasiano aí já é espécie humana, já é outra coisa, né? O Neandertal tinha pele clara, talvez até ruivos, mas tinha pele clara, provavelmente, né? A gente tem... O cabelo com certeza era claro, mas a pele a gente calcula que fosse. Então você tinha essa diferença, mas a princípio o que você observou foi efetivamente um rumo a um aumento cerebral, provavelmente estimulado pela questão social e que facilitou a gente a ter ferramentas melhores e a caçar melhor e ter mais nutrientes. Então o Homo erectus foi o primeiro a dominar o fogo. Então com a dominação do fogo... Foi o erectus que dominou o fogo? Foi o erectus. Primeiro a gente tem duas etapas, né? Você tem a etapa do uso do fogo, mas você não domina ele. Você consegue pegar uma árvore que está pegando fogo e pegar aquele fogo e levar para sua tribo. Exato. E você tem o domínio do fogo, você consegue fazer o fogo. O Homo erectus provavelmente foi o que fez os dois. Ou o Homo habilis foi o primeiro a usar e o Homo erectus a dominar, enfim. Então a gente está falando de um como é que se fala? De um puta de um aumento de vantagem, porque a comida cozida, os nutrientes digerem muito mais fácil. Então não precisava ficar digerindo 16 horas por dia. 16 horas por dia. Mastigar era mais fácil, né? Então você tem até... Por causa disso também o enfraquecimento dos dentes, né? Então menos doença também, né? Exato. Então você tem aí uma facilidade. Facilita mais matéria-prima para, caso haja seleção natural, o cérebro poder crescer. Né? Mais matéria-prima. Porque se você não tiver matéria-prima, a seleção natural pode atuar o que for, não vai adiantar. Você tem o combustível para poder fazer aquilo. Exatamente, você tem aquelas ilhas muito pequenas que os bichos às vezes ficam muito pequenininhos, Sim. Porque não tem recurso, então não adianta. A seleção natural você pode injetar, fazer transgênico, põe um gene de gigantismo ali. Não vai ter comida para comer, não vai sobreviver. Então não tem jeito, você tem esse aumento. E para você ter uma noção de como isso foi algo tão importante na seleção, que dentro da espécie Homo erectus, você teve aumento da inteligência também. Não só na África e na Europa, mas também na Ásia. O homem de Java era um Homo erectus. O homem de Java, os últimos, que eles até colocam, como é que é? O homem de solo. O homem de solo. Que era lá é a região, né? Não é porque ele vivia no chão. Tocava guitarra. Eu tocava guitarra, não. Era a região solo, lá na Indonésia, lá em Java. O homem de solo, que é um Homo erectus, e é o último, que é o mais recente que a gente tem, depois ele foi extinto, era muito, mas muito mais inteligente do que o Homo erectus mais antigo, de 1.800.000 anos, que a gente tem ali. Cresceu muito o cérebro. África. Exato. Só que cresceu muito o cérebro, mas a espécie morreu ali. Provavelmente porque chegaram outros hominídeos, como os denisovanos, e acabaram com o recurso. E aí uma pequena mudança climática, uma pequena coisa, que nem, por exemplo, hoje tem muitas espécies que vivem em áreas muito restritas, que todo mundo fala, olha, a mudança climática vai extinguir a espécie, vai não sei o quê. E aí o pessoal fala, mas aí a espécie está mal evoluída. Eu falo assim, não, é a lei da vida. Não, se não fosse a gente destruindo todos os hábitats, ela não estaria restrita àquele topo de morro. Claro. Ela estaria muito mais espalhada. Então, provavelmente o que matou os últimos Homo erectus foi uma mudança climática. Mas eles estarem restritos àquela ilha foi um motivo de competição, entendeu? Houve uma competição ali e acabou gerando. Você tem inclusive, os crânios cortados no meio. Talvez os outros hominídeos usassem de cumbuca. Tipo assim, crânio do Homo erectus. Mas como troféu? Ou como... Talvez utensílio. Talvez utensílio, mas eu não sei, porque aí a gente já está falando do hominídeo, que é o irmão do Neandertal, que é o Homo denisovano. O Homo denisovano, a gente já está falando de uma criatura provavelmente com cultura e tudo mais. Qual que foi o primeiro a enterrar os mortos? Ninguém sabe. Primeiro a enterrar os mortos, ninguém sabe. Mas... Não foi o Sapiens? Tipo, deve ser mais antigo que isso. Provavelmente. O Neandertal enterrava, isso a gente sabe. E fazia cerimônia. Mas a gente não sabe quando foi que ele começou a fazer isso. Não tem necessariamente a ver com a origem da espécie. Né? Isso pode ter acontecido no meio do caminho. Assim como mesmo a gente. Eu não sei se quando surgiu o primeiro Homo sapiens mesmo já havia essa ideia de enterrar o morto. Pode ser que seja depois.
Porque a ideia de enterrar o morto, você sabe que ela pode ser prática, né? Ela não precisa necessariamente ser... ela não precisa... Não precisa ser cerimonial. Simbólica, é isso, né? Enterrar o morto é para evitar que feda. Evitar que venha um abutre ali. Um predador, que fique doença, fique desagradável. Isso daí é um bom motivo para enterrar. Né? Até tem gente que alega que... Eu não sei o quanto que isso daí é levado a sério hoje em dia, mas que o hábito de colocar flores nos túmulos é para não feder. Né? E aí virou um ato de... E a vela, sabe por que tem vela? Por quê? Porque sabe por que chama velório? É por causa da vela. Sim. É porque eles colocavam as pessoas no claro à noite e ficavam olhando para ver se a pessoa não ia voltar. dar algum sinal de vida. Porque tinha então aquelas vamos velar doenças, a pessoa. O que é velar? Vamos ficar olhando pra cara dele a noite inteira pra ver se ele pisca. Velar. Se ele mexe. Velar. Velar. Velar se ele tá vivo. Velar se ele tá vivo. Velar, tá, ele tá velando. Tá todo mundo velar ali. Vou velar. Então vou velar o fulano. É por isso que chama velório. Mas qual que você acha que é a perspectiva nossa? Nossa, já pulou pro final agora? Não é pular pro final. Tipo assim, o começo, ele é muito obscuro, né? Tem muita coisa nebulosa, né? A gente presume muita coisa. Por exemplo, a gente não sabe como é que chegou um momento que ficou só nós. Até que olha, pro tanto que de pouca peça que a gente tem, nós conseguimos descobrir coisa pra caralho. Viu? Porque assim, se você for para... Obviamente que a gente sabe, sei lá, de um livro desse tamanho, a gente sabe 3 páginas. Sim. Mas, cara, essas 3 páginas, olha, tá de parabéns, viu? A gente tem uma boa ideia assim, do que aconteceu. Essas coisas são... Nós somos uma espécie inteligente, assim, muito perspicaz, assim. A gente consegue... Quando a gente quer, a gente consegue usar as coisas pro lado bom e descobrir coisa, né? A curiosidade é uma coisa extraordinária. Mas sim, mas a gente no começo, a gente consegue ter uma noção mais ou menos do que aconteceu. Tanto que eu te falei, né? A gente tem a escala, pelo menos anatômica, a gente tá lá praticamente completinha no registro fóssil. Aquele lance do elo perdido só pede quem não estudou, porque se eu for olhar lá, você vai ver que tá tudo lá, não tem nada perdido. Não existe um elo perdido. Não, tudo é elo perdido. Né? Sei lá, meu pai é o elo perdido entre eu e meu avô. É isso, entendeu? Quer dizer, não tá perdido, ele tá lá em casa, eu espero. Né? Sim, mas, enfim, todos os elos estão aí. ele tá na casa dele lá. Mas, de qualquer jeito, ele faz... a gente tem uma certa noção de como as coisas foram. Agora, de fato, das hipóteses que a gente tem de por que os neandertais foram extintos, e os neandertais foram os últimos, né, que a gente conhece, 30 mil anos mais ou menos. Como coincide com a chegada do Homo sapiens na Europa, mais ou menos há uns 33 mil anos, você presume que a gente teve uma colaboração nisso daí. Mas essa colaboração foi como? A gente sabe que teve hibridização. Como que a gente sabe? Porque a gente tem DNA. Exato, tem DNA de Neandertal, pelo menos nas pessoas que vieram da Europa, de ancestrais europeus. Depois foi para a África, né? Porque os europeus também foram para a África, mas enfim. Você coloca isso também entre os asiáticos, você tem os denisovanos, né? Então a gente sabe que houve essa hibridização entre os denisovanos. E aqueles povos que ficaram isolados mais tempo, tem uma porcentagem de DNA denisovano maior do que os que ficaram menos tempo. Então, por exemplo, os povos da Ásia continental ali, né, e Sudeste Asiático, eles têm uma porcentagem de DNA denisovano pequena, mas eles têm. Se você for pegar a Austrália e Nova Guiné, que ficou isolada muito mais tempo, a porcentagem dos nativos dessas regiões é muito maior. Claro. Muito maior. Então, a gente sabe até calibrar quando foi. Porque aí você tem os estudos geológicos, né, oceanográficos, e tipo, estudos, mano, coisas. Então Neandertal não sobrou nenhum, nem fudendo, né? Não, porque mesclou, né?